quarentena, falar para você que está sendo bem diferente. Nunca pensei em ter vivido um momento como esse. Eu estou aqui em Belo Horizonte e está sendo um período de adaptações, descobrindo novas habilidades, focando em outras coisas, sem ser no voleibol nesse período, né? Acho que principalmente na parte física, me adaptando ao que eu posso fazer em casa. Então, está sendo bem produtiva, dizendo assim, dentro do que tem hoje, tem que produzir coisas boas também. Os treinamentos, então, tá dando para manter a forma aí. Tô sim, tô sim. Ainda mais quando a gente tem ritmo, né? A gente vem de um meio de final de campeonato, a gente já está no ritmo e infelizmente, né, pela pandemia foi encerrado. A gente tem que manter porque não se sabe quando vai voltar aos treinos, aos jogos. E logo assim, quando for a apresentação para estar no clube, é tentar chegar o melhor possível, né? Num ritmo não tão parado, não tão daquela forma que quando não é férias, né? Um período que a gente tem que estar produzindo também. Com certeza. O Isaac, vamos começar falando. Voltei agora? Acho que é só um probleminha aí. O Isaac Uhum. voltou agora. Beleza, agora tô te vendo. Começar falando da temporada do Estado do Cruzeiro. Foi uma temporada no início ali um pouquinho irregular, né, Isaac? O Cruzeiro teve um pouquinho de. Demorou um pouquinho para pegar o embalo mesmo, né? Teve essa dificuldade, perdeu a Supercopa ali, normal para o Taubaté, mas até foi um jogo bastante estranho. E também na Superliga ali, os primeiros jogos até um pouco irregulares. Como é que você avalia esse começo de temporada ali do Estado do Cruzeiro? E qualquer começo de temporada é um momento de adaptação, ritmo também. A gente vem de campeonatos estaduais, onde foram poucos jogos para poder realmente a equipe se entrosar. E quando o time já estava todo composto, montado, tivemos pouco tempo para poder treinar junto mesmo, né? Treinar e jogar. Acho que qualquer equipe, o mais importante é jogar junto, para os jogadores se conhecer e colocar ali um ritmo de jogo, a gente poder jogar junto mesmo. Isso é muito importante. E no começo da temporada tivemos altos e baixos. Até antes eu lembro que logo, né, depois do teve aquela Supercopa com o Taubaté, onde começamos muito bem, mas depois não conseguimos manter o mesmo nível de jogo do Taubaté, que vem do Paulista fortíssimo, onde fez uma final com o Campinas, que na época buscando um resultado importantíssimo em Campinas mesmo. E depois fomos para o Mundial também, onde a gente tinha vindo de uma derrota para Campinas, aqui em Belo Horizonte. Então, nossa equipe ela foi se modulando de acordo com era exigido, né, do campeonato. Mas a gente crescemos muito, e fizemos bons jogos, fizemos boas apresentações. Até no antes da parada da Superliga tivemos duas derrotas, né, para o SESI e para o Taubaté. E não jogamos bem, jogamos um pouco abaixo. E quando a gente joga nesse nível para duas equipes que estão buscando a ponta também, a gente tem que jogar o melhor possível. Infelizmente não conseguimos, mas eu acredito que o campeonato estava aberto ainda. Sim, com certeza. Um abraço aqui para Raquel Lopes, jogadora, deu um tchauzinho aqui pra gente. Um abraço para você, Raquel. Ela até enfrentou um problemão para voltar da Ucrânia, Ucrânia, se eu não me engano, para aqui para o Brasil na pandemia. Ô Isaac, quero falar agora do Mundial de Clubes, foi na metade da temporada, eu até acompanhei lá os jogos. Foi um Mundial especial para vocês, né? O Cruzeiro apresentou um excelente nível, acabou perdendo ali nos detalhes, mas foi o nível apresentado, vocês ficaram satisfeitos com o nível apresentado no campeonato? Ah, com certeza, né? Jogamos Mundial dentro de casa, né, de boas recordações que o Cruzeiro tem. Os três Mundial que o Cruzeiro ganhou foi em Betim.
E a equipe já foi muito focada, mais para buscar mais esse título. E jogamos bem, acredito que jogamos muito bem. A final, falar um pouco da final, começamos um nível muito intenso, a gente sabia que tinha um desafio grande pela frente, e se demonstrou, acho que o placar foi um, um detalhe, né? Que a gente lutou até o final. Pena que não deu, mas mostramos que nossa equipe foi guerreira até o fim. Acho que isso que ficou de lição, não serviu para abater nossa equipe, mas para querer buscar mais. Isso foi o bacana. Ali naquela final, foi no detalhe mesmo? O que você acha que faltou para conseguir mais esse título mundial contra o Civitanova, que era um timaço? Do outro lado tinha uma seleção, né? Uma seleção mundial. Então jogamos de igual para igual. Em alguns momentos, pelo nível, né, de jogo que eles jogam lá na Itália, talvez tinham acabado de ganhar também a Champions, estavam num ritmo muito forte, eles vieram para cá para continuar, né, com uma equipe vencedora, então a gente também. Acho que foi um jogo muito aberto, onde alguns detalhes, talvez uma sequência que a gente pudesse ter melhor de saque, não sei, é difícil falar, pontuar uma coisa, né? Mas acredito que o jogo foi bem jogado, foi bem jogado. E demos trabalho para ele também, né? Acredito que eles tiveram que suar. Bastante. Bastante. Aquele terceiro set foi fundamental, né? Ele acabou 31-29, 33-31, 31-29, foi um placar Falando assim, muito apertado e de cabeça, depois, imagina, placar. se ganha aquele set ali, já é uma chance bem grande de ganhar, levar a taça, né? Ô, Isaac, agora vamos falar um pouquinho também da Copa Brasil, mais um título aí para você. Esse título dava confiança para uma provável chegada nos playoffs da Superliga? Como é que vocês avaliam ali? E também queria falar, muita gente pergunta, às vezes, da experiência, como foi a experiência em Jaraguá do Sul, que muita gente elogiou, né? Falando uma arena bacana, o público engajado. Como é que você vê o Jaraguá do Sul como um local para receber o esporte, o vôlei? Né, Jaraguá do Sul é um lugar onde respira vôlei também. A gente tem até lá o Benhu, que eu lembro que quando eu estava iniciando nessa jornada aí do voleibol, ele era ali auxiliar lá da equipe de Mirassol, onde eu joguei uma Taça Paraná contra eles, uma final. Eu era molequinho, foi 2004, 2005, era bem novinho naquela época. Mas é uma cidade onde o esporte está bem presente, né? O voleibol também. E jogar lá foi muito bacana, uma arena bem completa, muito legal, bem estruturada. Coisas que a gente é difícil de ver aqui no Brasil, mas lá tem pena que não tem time para poder dar continuidade. Mas jogar lá foi uma experiência muito legal e marcante para mim também. Onde mais uma vez, né, a equipe do Sada Cruzeiro foi campeã e jogando um excelente nível de voleibol, né? Fizemos um jogo contra o Sesc Rio, se eu não me engano, onde jogamos muito bem. Foi um jogo que a gente, tudo que estava determinado, a gente conseguiu colocar em prática. O jogo, acho que veio ao nosso favor por causa disso. A, a nossa tática de jogo funcionou, os atletas também estavam muito cientes do que era necessário para fazer. Depois, na final, contra o Sesc, foi a mesma coisa. Final já tem um calor, uma emoção maior. Então, a gente já entrou naquele clima de final com o ginásio lotado. O mais importante, a gente, em todo momento, a nossa equipe não se perdeu e fomos corajosos para poder enfrentar aquele desafio, enfrentar o jogo de uma forma de um voleibol grande. Acho que esse foi o grande diferencial. E eu saí muito feliz de lá, saí muito contente mesmo pelo nível que a nossa equipe apresentou e uma expectativa onde a gente pudesse manter o final da liga. Então, foi muito válido, foi muito gratificante mesmo. Aqui é a Iranara mandando um salve, grande Isaac, a Márcia Ferreira também
falando que é Faz. um grande jogador. A Raquel voltou aqui e falou que Isaac é uma inspiração para todos da mesma posição. Muita gente aqui dando carinho para você. O Gustavo Ervilho também falou meu central monstro. Esse apoio da torcida é importante, Isaac? Ele que dá um combustível a mais para o atleta ali dentro de quadra? Dá sim, né? A gente olhar às vezes ali para a arquibancada, ver os torcedores vibrando, interagindo com a gente, levando, né, o nosso time a um patamar mais alto também, isso é bom demais. E a gente tem um caldeirãozinho aqui, né, em Contagem, um ginásio onde é menor, a torcida fica bem perto, faz muito barulho, então é gostoso demais ter a torcida assim ao nosso favor, e quando tá contra também falar que é bom, dá uma motivada a mais. É gostoso, é um clima muito gostoso. Pois aqui esse caldeirãozinho também foi essencial para o título do Sul-Americano, né? Vocês ali um torneio que vocês jogaram bem a primeira fase, e aí teve aquele confronto muito apertado com o Taubaté, uma virada incrível ali também na semifinal e o título contra o PCN. Virar o Hepta, virar campeão sul-americano já tá ficando rotina para vocês? Tá tranquilo? Tranquilo nunca é, né? Ainda mais quando a gente tem uma sequência aí onde conseguimos outros resultados positivos. O difícil é se manter. A gente vira uma equipe muito visada, então isso é mérito do projeto, né? O projeto vencedor e que consegue chegar às finais, consegue estar sempre no pódio, conquistando título. Então é difícil, mas não é impossível, tanto que a gente vem demonstrando isso. A Monique Camargo Azevedo está perguntando aqui, ô Isaac, não sei se você já pode adiantar alguma coisa para a gente. Já você deu errado, né? Acabei de Tem ver. alguma definição já quanto ao futuro? Se vai ficar no SADA? Já está encaminhado? Você pode contar alguma coisa para a gente? Posso, eu fico aqui mais uma temporada, já tinha contrato, então eu fico mais uma temporada aqui no Cruzeiro. Aí, Monique, pode ficar tranquila que o Isaac fica mais uma temporada É. aí no SADA Cruzeiro. Sétima agora, Isaac? Sexta? Sétima? Eu vou para eu vou para Oitava já. não, é sétima, vou para sétima. Sétima, oitava, nem eu lembro mais, mas é uma dessas duas aí. Muita temporada e muito título, né, Isaac? O título também já perdeu a conta, né? É verdade. Aqui, ó, fiz até uma cola, porque é muito título, né? 5 Superligas, 7 Mineiros, só seu, tá? Não do Sada. Campeonato de clubes, 4 Supercopos e 6 Sul-Americanos. Tá bom ou você queria mais também? Quero mais, com certeza. Mais, né? Quem sabe aí mais uma Superliga, Sul-Americano, Mundial, Supercopa, tudo que puder ganhar e tá jogando no melhor nível, eu quero sim. Bacana, bacana, Isaac. E aí, só para fechar o assunto dessa última temporada, eu até pulei o Mineiro, Isaac, vamos falar a verdade, que o Mineiro é praticamente a toque de caixa, né? Não, vamos falar aí. Já perdeu a graça ou nunca perde a graça? Nunca perde a graça. Quando perder a graça, a gente pode parar de jogar, né? Que não vai ter mais aquele frio na barriga, aquele sentimento de querer ganhar, de querer se preparar. Acho que o mais importante de ganhar é poder se preparar para poder chegar no melhor nível possível. Então não perdeu a graça ainda não, viu? Bom, é bacana. O Isaac, então, falar dessa última reta final de temporada, teve ali, igual você falou, 2 derrotas no final da fase de classificação. Ia ter mais um jogo decisivo, porque ia definir quem que ia ficar em primeiro, quem que ia ficar em segundo. Apesar de Taubaté estar na frente, Taubaté ia enfrentar o SESI, né? Então, Sim. talvez rolasse uma mudança aí de posições. E essa parada, logo antes dos playoffs, com um sentimento assim de quero mais, apesar de ter sido necessário. Foi necessário, mas o sentimento sempre fica, né? Ainda mais quando está numa reta final, uma fase muito boa, gostosa de se jogar, que é os playoffs, onde todos os jogos são decisivos. Mas foi necessário, acho que foi acertado essa parada pelo momento que a gente está vivendo. E agora é guardar toda a força e energia para a próxima temporada, né? É importantíssima também para dar continuidade. A Deise Ferreira está falando aqui que você já até pegou um pouco do sotaque mineiro. É isso mesmo? Já.
por onde eu passo eu pego sotaque. Eu não sei o que que acontece, mas é assim. Daqui a um tempo, né, quando eu estiver com a minha família lá no Rio, todo mundo vai falar para eu mudar, que não tá legal o sotaque de mineiro. Aí já começa a pegar sotaque lá do Rio de Janeiro e assim vai. Para onde eu vou, fica um pouquinho. E a Márcia Ferreira, Márcia Ferreira, imagino que seja Ferreira, o término do sobrenome dela, perguntou: mais fácil ter o Marcelo Mendes ou o Renan como treinador? É bom ter os dois, né? Bom ter os dois. Os dois gostam de treinar bastante, são muito exigentes. Eu acho que a grande diferença de um para o outro, acho que é só a língua, né? Porque os dois exigem ao máximo do atleta e acredito que eles montem o time, montem estratégia, quem vai estar em quadra é de merecimento. Quem tiver melhor, quem estiver treinando bem, quem estiver produzindo melhor para a equipe, é quem eles escolhem para estar dentro de quadra. Acho que isso é importantíssimo para o atleta se doar ao máximo. Agora, Isaac, para encerrar o assunto última temporada e clube também, gostaria de falar da importância do Marcelo Mendes, já que você falou agora, porque ele é um dos praticamente, entre as fundadores do projeto aí, né? Ele está desde o começo. Dá para mensurar a importância dele? Qual que é o impacto que ele tem no dia a dia dos jogadores? Como que ele influencia positivamente? Você consegue descrever isso? Ele é influenciador, comandante de tudo. Acho que muita coisa não aconteceria se ele não estivesse na frente. Pelo estilo dele, né? O argentino já é competitivo e ele trouxe essa essência para cá. E ter ele ali na beira de quadra, vocês veem só um pouquinho, né? Ele gritando ali, bravo, aquilo tudo, mas isso é virtude do que ele cobra da gente no dia a dia. Um cara que treina muito, gosta de treinar, valoriza muito a bola, a gente ter a bola, ter o controle, valorizar o saque, cada ação. Então, é importantíssimo. E isso é reflexo do tudo que ele viveu, né? Ele viveu muitas coisas, né, dentro desse tempo aqui no Sada Cruzeiro, não só aqui, mas antes de chegar aqui na Espanha, no Montes Claros, na Argentina. Isso tudo trouxe para cá e só agregou. Então, nossa equipe tem ele como referência, um comandante aí nato, onde a gente pode a todo momento estar confiando, porque ele vai sempre dar o máximo em prol da equipe. Ô, Márcia, agora eu vou ver se eu falei seu sobrenome correto. É Márcia Masferrer, espero ter acertado agora, tá? Ô, Isaac, então vamos partir para a seleção brasileira agora, que você jogou o Sul-Americano, se eu não me engano, né? Foi o primeiro campeonato ali, que vocês ganharam no sufoco. Conta um pouco daquela experiência contra a Argentina. Vocês não queriam ser os primeiros a não conquistar o título sul-americano pelo, pelo Brasil, né? Que eu conversei com o Roque na segunda-feira. Ele falou assim: pelo amor de Deus, eu não queria estar na seleção que não teria ganho o Sul-Americano. Como é que foi essa experiência, esse sufoco também na final? A virada incrível. Foi um jogo para quem tem coração forte, né? Um jogo onde começamos perdendo 2-0. Logo depois começamos a melhorar o nosso jogo, entrar no jogo, mas que bom, né? Que nossa equipe ganhou, porque se é a primeira seleção que perdeu um sul-americano, ia ficar aí marcado para sempre. Mas falando do jogo um pouquinho, foi um jogo bem difícil, né? Jogar contra a Argentina é sempre difícil, né? E ainda mais quando um comandante que era o Marcelo, né? Estava à frente da seleção, a gente conhece tão bem o voleibol brasileiro, fica mais difícil ainda, mais complicado. Mas ainda bem que a nossa equipe superou, se doou. Acho que a palavra que fica assim marcada para mim foi ter coragem. Ter coragem de enfrentar o jogo, aquela situação, não deixando nos abater pelo placar, por qualquer coisa, mas buscando resultado. E a equipe toda de parabéns por isso, né? Muito, 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 muito importante mesmo. Antes de partir para falar um pouquinho também do pré-olímpico, Isaac, a Luísa do 5123 está perguntando
se você considera que qual seleção mais provoca, mais tem aquela encarada, tem alguma seleção especial nesse sentido? Olha, acho que aquela famosa catimba argentina sempre tem. Os caras parecem que não tão muito ali no jogo, tão risadinho, tão. Deixa eu ver outra também que. Acho que todas. França também, às vezes parece que tem alguns jogadores que parece que não estão muito ali, não estão querendo muito. Mas eu acho que, não sei, apesar que eu não olho muito para isso, eu tento focar o máximo ali que eu tenho que fazer, e muitas vezes acaba passando despercebido, né? Mas sempre tem um jogador ou outro que tenta tirar você do jogo dessa forma, né? Você falou da França aí, o Mbappé é um caso clássico disso, né? Às vezes tenta desestabilizar o time adversário. Ô, Isaac, então vamos falar um pouquinho do pré-olímpico. Vocês chegaram ali com uma responsabilidade grande, né? Porque a vaga provavelmente vai ficar entre Brasil e Bulgária, só que vocês estavam na casa da Bulgária ali. E o jogo, outro jogo incrível, porque no PAN você não estava, mas na primeira fase foi uma virada 3-2 contra os Estados Unidos, outro jogo de matar do coração, porque se não ganhasse estava eliminado. Aí teve essa final com a Argentina, e agora para completar, né, porque não estava bom, teve esse tie-break, essa virada incrível também contra a Bulgária. Me conta ali o que passou na cabeça aquele jogo, também e sentir a pressão fora de casa de ter que garantir essa vaga, teria outra oportunidade, mas claro que vocês já queriam garantir a vaga ali, né? Me conta um pouquinho dessa experiência e desse jogo. O pré-olímpico nunca é fácil. No caso, em um país, né, onde eles criam toda a expectativa, acho que, se não me engano, faz um tempinho que a Bulgária não vai, né, para as Olimpíadas, e a gente foi para lá para poder ganhar. Era o que a gente tinha que fazer, ir lá, jogar e ganhar. Porque até mesmo para depois já tinha pensado nisso, se tivesse que jogar para disputar vaga, né? Ia ser difícil, porque ia ser, se eu não me engano, foi em janeiro, né? Foi uma data bem complicada, onde a maioria dos jogadores estão nos seus clubes, então ia ter que voltar para treinar, ter todo aquele processo, sair de campeonato de clube para ir de seleção e adaptação, aquilo tudo, e jogar com uma responsabilidade muito maior. Então a gente sabia que o resultado era importantíssimo. E tivemos um revés no começo, né? Começamos perdendo mais uma vez e conseguimos buscar aí um placar muito difícil, mas que se tornou positivo, né, para a gente. Um aqui falar que jogar na Bulgária também não é fácil não, viu? Torcida lá faz barulho, faz muito barulho. Vão junto com a seleção. E nosso time, mais uma vez, provou porque é campeão, tantas vezes campeão, né? Mais uma vez, provando que o Brasil tem que ser respeitado. Isso que eu ia ressaltar, Isaac, esse DNA vencedor da seleção. Nas últimas Olimpíadas, 2 pratas, 2 ouros, sempre disputando nas cabeças, tanto em Liga Mundial quanto Copa do Mundo também, os títulos. Isso é um diferencial da seleção, além das outras seleções respeitarem bastante esse espírito aguerrido, esse espírito vencedor. Sim, acho que é o perfil do voleibol brasileiro, né? Um espírito aguerrido. Se falou bem, 2 pratas e nem 2 ouros. Acredito que é uma seleção onde é vencedora, é referência por onde passa e respeitada. Acho que cabe a nós, né, dessa geração futura, manter o mesmo respeito, o mesmo nível, ser competitivo até o final. Isso é importantíssimo, porque o nosso voleibol é vencedor. Então a gente tem que manter essa história aí por muitos e longos anos, centenas, que der, que é importantíssimo a gente ser taxado e lembrado assim. Agora vamos partir para a Copa do Mundo, depois de passar desse susto aí, garantindo a vaga olímpica. Um torneio praticamente impecável.
Invicto ali, saiu jogando e mais esse título para casa. Como é que foi essa experiência lá em Japão para você? Olha, foi falar do Japão sempre é bacana. É um lugar onde eu gosto de jogar, apesar de ter problema do primeiro dia do fuso horário, mas jogar no Japão é muito bacana. E melhor ainda quando a gente jogou tão bem desde os primeiros jogos até o último, né? Fazendo um campeonato impecável, mostrando mais uma vez que a seleção brasileira tem que estar no pódio pelo que vem jogando, vem apresentando. Então, foi um campeonato aí que vai não só na minha memória, mas na memória de todos que assistiram. A Imaculada Magalhães, vamos até adiantar um pouquinho, mas depois a gente volta para esse assunto. Está perguntando se você espera ir para as Olimpíadas. Desse é o sonho de qualquer atleta, né? Sim, com certeza. Atleta, né, que se dedica ao máximo, ele acorda, treina, descansa, treina, viaja o tempo todo, quer ir para a Olimpíada, ainda mais quando o auge acho de qualquer atleta, né, qualquer esporte, é você estar num evento tão grandioso, mundial, onde você encontra os melhores do mundo, e eu quero estar assim na Olimpíada. É um sonho que eu tenho, um objetivo que ainda não passou, tem aí mais um ano para poder buscar, e eu vou fazer o máximo para poder estar em Tóquio ano que vem. Quais são os principais adversários do Brasil na Olimpíada, na sua opinião? Olha, acredito que temos aí um escalão difícil de ser enfrentado. Acho que Polônia, França, Rússia, Estados Unidos, deixa eu ver mais. Polônia, Rússia, Estados Unidos. Mas acho que tem mais dois agora, ou três que eu não estou lembrando agora de cabeça. Mas onde qualquer time quando joga contra o Brasil, acho que é diferente, né? Até os times, né, que se jogam, um time, uma seleção mais fraca, uma seleção que não é tão técnica, eles jogam porque é o Brasil, é assim, a gente acostumou a jogar assim. Então, eu acredito muito que todos os jogos, todas as seleções são difíceis, viu? Não existe mais jogo fácil. Ainda mais no voleibol de hoje, onde você pode ter um ou dois caras que fazem muita diferença. Se forem para um saque, né? For lá, fizer uma sequência de 5, 6, 7, 8 saques, fazer ace, a equipe já produz, pontua muito melhor. A Maria Beatriz aqui está lembrando da Itália, o Jonathan da França. França, eu acho que ele chegou a falar também. A Deia está lembrando que a Argentina também está bem forte. O voleibol ter jogado, viu, na Argentina, onde tem um volume de jogo muito grande. Acho que até pela estatura dos jogadores, dos argentinos hoje estão mais baixos, mas são muito técnicos. Então, isso é um ponto muito positivo, onde torna o jogo deles difícil, um jogo de muito rally, um jogo defensivo, mas não tem mais seleção fraca, né? Acho que a gente tem que jogar muito para poder ganhar. Ô Isaac, aproveitando que a gente está falando de seleção, eu ia falar isso mais para frente, mas já vou falar agora. O corte você teve ali no grupo quase final para as Olimpíadas do Rio em 2016. Foi o último corte ali, se eu não me engano, das Olimpíadas. O que ficou dessa experiência para você? Eu imagino que deve ser frustrante, não tem jeito, você está ali prestes a jogar uma Olimpíada em casa e acaba não jogando. O que você tirou dessa experiência? Qual que foi a sensação também de participar do grupo e quase chegar lá? Tive até o final, né, depois de uma Liga das Nações, que acabamos perdendo para a Sérvia em 2016, lá na Polônia. Que ficou para mim de lição é que sempre se doa ao máximo, né? Que já que não deu certo naquela oportunidade, vão existir outras, mas essas outras oportunidades vai depender só de mim, da forma como eu vou me portar quando elas aparecerem, da forma como eu trabalhar
para poder aproveitar, né? Não deixar elas passarem. E eu mesmo poder dizer que eu dei o meu máximo e estou ali por merecimento, por mérito, né? Acho que isso é o que eu levo para mim, na minha essência. É, até uma peculiaridade que aconteceu naquele ano, eu tive um probleminha nas costas, mas a gente diz que me atrapalhou bastante, mas que depois eu consegui resolver. E depois daquele corte, eu foquei só em me cuidar e pensar dali para frente, né? Pensando já em 2020, 2016 para 2020, e agora, já que for passada, né, adiada para o ano que vem, tem mais uma oportunidade de me preparar melhor para carimbar esse passaporte aí para o Japão. Então, fazer tudo que eu puder para poder estar lá ano que vem nas Olimpíadas. Ô, Isaac, antes de partir para falar do começo da sua carreira, seu início no vôlei, fazer uma pergunta aqui do Luciano Riber. Ele está falando do Miguel Lopes, o cubano que veio para o Sada, foi confirmado aí, pediu para você falar do saque dele, potência e impulsão. Aproveitar que teve alguém mais cedo que pediu para falar do Conte também. O Sada vem muito forte para a próxima temporada, né? Um verdadeiro timaço. Sim, sim. Do Lopes, acho que não tem muito o que falar, né? Acho que você só vendo os vídeos dele já impressiona muito. Potência no saque, a eficiência, acho que é mais importante falar de eficiência também, é, de um ataque, impulsão, isso tudo eu acredito que bom, que agora temos ao nosso favor, né? Que os outros times corram atrás, mas é importantíssimo, vai deixar o nosso time mais forte, mais competitivo, vai aumentar muito o nosso voleibol. Fala um pouquinho do Conte, qual que é a importância dele ali no elenco, a vibração dele, ele é um cara bem explosivo, assim, né? Sim, sim, craque de bola, né? Acho que esse DNA aí de ser craque já vem de família, já vem do pai dele, do Conte, e ele também joga muito, demonstrou isso jogando aqui e já demonstra isso no voleibol mundial há muito tempo. Então temos uma referência também, ele ali na ponta da rede, né, com o ponteiro, faz a diferença muito. Que bom que ele está no nosso time e vamos aproveitar ao máximo. Temos muitos desafios e vamos continuar aproveitando ao máximo. Não só dele, mas do Lopes, né? Acho que os caras aí que vão ficar com a responsabilidade na, na, na ponta de rede. Então, que pontuem bastante, que saquem bastante, que vibrem bastante, né? Vão ter muitos jogos emocionantes para a gente poder vibrar junto. Pessoal que gosta do Sada Cruzeiro, outra contratação importantíssima que foi anunciada nesses dias aí, do Alan, MVP da Copa do Mundo. Sada não tá para brincadeira essa próxima temporada aí não, viu, pessoal? O Isaac agora deu uma travadinha aí, não sei se você tá me escutando, qualquer coisa eu posso repetir a pergunta depois. Falando só a imagem que tá. Fala só a imagem, né? Então beleza, eu vou falando aqui, depois você volta e responde. Falar um pouquinho do início da sua carreira, eu gosto sempre de falar do início da carreira, da trajetória de cada atleta, para mostrar para o fã de vôlei que cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, cada um constrói a carreira da forma que consegue, né? É interessante saber a história de cada atleta no vôlei. Me conta um pouco como você começou a jogar vôlei e que história era essa? Você chegou a ser goleiro antes do vôlei? Conta um pouquinho pra gente. Então, minha história no esporte começou bem novinho, com 9 anos de idade. Eu iniciei jogando futebol no gol, fui goleiro e depois, com acho que 11, 12 anos, conheci o vôlei. E aí eu já estava mais maior, né? Já tinha crescido bastante. Então, optei por iniciar uma trajetória no vôlei e lá acabei largando o gol ali, o futebol. Ainda bem que eu fiz isso, né? E me apaixonei pelo esporte. Me apaixonei e a partir dali as coisas foram acontecendo muito rápido. Comecei com 12 anos, com 15 para 16 já estava indo para o Santander Banespa, em São Bernardo. E de lá eu comecei a ter uma visão maior, mais ampla do que era esse universo do voleibol. E até hoje eu sou muito grato pelas pessoas
que no começo, né, me desculpa, força, me apoiaram, porque era um onde não tinha muitas oportunidades, nasci em São Gonçalo, o esporte lá não era tão fácil, né, de ser praticado, de ser vivido, e eu tive muitas pessoas que me ajudaram a acreditar em mim. Então, sou grato a essas pessoas e hoje tudo que eu faço, tento fazer o meu melhor para poder todas as pessoas que eram presentes na minha vida ver que realmente eu abracei e que tudo que eu venho conquistando é por dedicação, é por comprometimento, né? Tudo que eu tenho colocado como objetivo na minha vida. E sou muito feliz por isso, minha carreira aí. Hoje, né, já não sou mais nenhum garoto, né, já tenho aí quase 30, mas acredito que idade, né, é apenas um número. Acho que você se cuidando, você colocando objetivos, você a cada dia se dedicando mais, focando, você pode ir muito mais longe. Então, é isso que eu quero fazer, que eu quero conquistar ainda mais com o voleibol. Ô, Isaac, você falou ainda bem que saiu do futebol, era frangueiro ou não? Não, que nada. Ó, pra você ver, era Adidas, mano. Ô, Isaac, agora vamos falar da base. Muito se fala em nossas lives com os atletas também da importância da base, apesar de terem atletas que começam mais tarde, não passam por isso. Como é que você vê esse papel da base aí na formação do jogador, tanto psicológica quanto técnica, e como que isso funcionou para você nessa formação técnica e na base, tanto em São Gonçalo, depois no São Bernardo? É importantíssimo, né? A base, como a palavra já diz, é a base de tudo. Onde você desenvolve habilidades, onde você começa a afinar a técnica. E hoje eu acredito que a base tem que ser trabalhada mesmo, tem que ser é, lapidada, né? Jogadores têm lapidado, ter rodagem de jogos. Quanto mais você jogar, melhor. Você vai chegar melhor preparado no adulto, quando você tiver mais idade. Mas a base é importante. Eu fiz uma base, iniciei lá no Rio, né? Joguei em Niterói vôlei e depois fui para São Bernardo. De lá trabalhava bastante, era uma equipe referência da base, né? Onde tinha peneira aí com jogos do Brasil todo. E lá trabalhamos bastante. Eu lembro que quando eu estava lá, todo mundo, né, falava, não, mas consegue um central, consegue dar manchete, consegue dar toque, coordenado. Ainda bem, graças à base, né? Se não fosse a base, acho que seria um caminho aí não difícil, né? Porque eu acho que ser com dedicação não era difícil, mas seria mais doloroso. Então a base foi fundamental para a minha carreira, o voleibol hoje que eu tenho jogado. Pois aqui, como que foi essa transição para São Bernardo, essa mudança? Como é que funcionou? E também falar aí dos primeiras temporadas como profissional, como é que você lidou com essa pressão? E quando você soube realmente, pô, agora eu vou ser profissional, vou ter uma carreira, definiu isso como a sua vida profissional? Essa transição foi tudo muito rápido e assustador, foi muitas sensações ao mesmo tempo, né? Eu lembro que quando eu estava ainda lá em São Bernardo, era o Rubinho, o técnico, eu era, acho que, juvenil, estava iniciando ali com um adulto, treinando, e um jogo que eu fui escalado para estar entre os 12 do adulto, e acabei saindo jogando. Acabei saindo jogando. O bicho chegou lá e falou, Piá, você vai jogar, vai sair jogando. Eu lembro direitinho, porque foi uma coisa que me marcou. Eu, naquela hora, tipo, foi um baque para mim. Eu falei, putz, vou entrar, vou jogar. E foi legal, mesmo com todo nervosismo, aquela coisa, ansiedade também, consegui, assim, dentro das limitações, fazer um bom tempo, um bom jogo, uma experiência ali onde
foi um divisor de águas para mim, parar e falar, bom, se eu tinha a oportunidade de sair jogando, porque eles confiam em mim, eu vou dar conta do trabalho, então foi muito importante. Assim como foi também, lembro que em 2013, no meu primeiro ano de convocação de equipe adulta com o Bernardinho, foi num jogo contra a Polônia, lá em Lodz. Acho que o Lucão abriu o abdômen, machucou o abdômen. E eu tinha acabado de chegar na seleção, nunca tinha tido uma experiência internacional assim, com seleção adulta. E aquele ginásio lotado, sei lá, 10 mil pessoas, aquela coisa. E tem que entrar e jogar, sabe? É desafiador, mas esses momentos aí onde você pensa que você está vulnerável, mas onde você tem mais coragem para poder enfrentar, porque você está preparado. A verdade é essa, você trabalha tanto, você treina tanto, e esses momentos onde muita gente fala que, nossa, mas é de surpresa, nossa, como pode? Mas é porque você trabalha para isso, treina para isso. Então, esses momentos foram marcantes para mim, essa transição, né, de juvenil para adulto, primeiro jogo com a seleção, foi, tudo isso serviu muito para eu poder focar mais ainda e colocar como objetivo que era aquilo que eu gostava de fazer. Ali na base você se aclimatou muito bem também na seleção, né? Assim, você teve várias experiências internacionais, imagino que isso deva ter ajudado bastante. Sim, sim. E quanto mais jogar, melhor, né? E quando você pode jogar com equipes, seleções de outros países, onde o voleibol é diferente, atleta é diferente, você saindo do seu campo ali, de repente, de comodismo, isso não tem como você crescer. Isso que faz crescer muito. E comigo não foi diferente. Essas oportunidades de ter esses jogos, ter esse nível de competitividade, foi muito bom para mim. Acredito que foi um grande divisor também, porque quanto mais você joga, você sai, né, do seu país, você joga contra atletas diferentes, aquilo te espelha. Tem vários atletas que acabaram, né, me espelhando. De repente, por eu estar iniciando nesse mundo aí, nessa trajetória de voleibol, de repente um saque, um ataque que eu não conseguia ver e ver outro atleta da mesma idade que eu fazendo, para mim já era um espelho. Eu falei, poxa, eu vou conseguir também. Ele consegue, eu vou conseguir. Isso tudo foi agregando e muito para mim. Bacana. Ô Isaac, a Deise Aparecida está perguntando uma coisa que, sinceramente, eu não me lembro, talvez você se lembre, ou as datas não batam aí. Você foi para o Sada depois que o São Bernardo ganhou o primeiro jogo das quartas de finais da Superliga? Foi isso? Eu realmente não me lembro. Foi isso mesmo. Foi até ironicamente foi contra o Sada Cruzeiro. Fizemos as quartas de finais, perdemos aqui, jogamos em São Bernardo, ganhamos e depois viemos jogar aqui em Belo Horizonte e acho que foi 3-2. Quase conseguimos ganhar do Sada aqui, mas era uma equipe muito nova. Era uma equipe onde muitos atletas, né? Tinha eu, o Renan, o Túlio, tinha outros também, o Gianzinho, tinha outros também que eram muito novos. Eu acredito que nessa época aí um pouco de experiência faltou para poder a gente conseguir levar esse jogo. Legal, aí o Sada já aproveitou, né? Viu, nossa, esse central aqui tá dando muito trabalho pra gente, aproveitar e já pegar ele de uma vez, né? Isso, e no outro ano eu vim para o Cruzeiro. Foi isso mesmo que aconteceu. Ô Isaac, como é que agora é outra transição na sua vida, que é ir do São Bernardo, que era um clube um time que apesar de ser até tradicional, não tem essa ambição, não que não tenha ambição, mas não tem tantas condições de disputar títulos em âmbito nacional, e você vai para o Sada Cruzeiro, que já era uma equipe muito forte, construindo uma história de títulos. Você sentiu alguma pressão, essa mudança de patamar? Como foi lidar com essa mudança de patamar? Olha, foi uma mudança que- excelente para mim, né? Você sair de uma equipe onde não tinha responsabilidade,
claro, tem responsabilidade de você jogar bem, se dedicar ao máximo. Mas a equipe onde a gente estava ali para poder jogar, a gente fez campeonato para poder criar experiência, a gente jogar o máximo possível, aproveitar o tempo na quadra. E vir para o Sada Cruzeiro, para mim, cara, foi uma sensação, aquela que parece uma criança ganhando doce, né? Eu falei, nossa, Sada Cruzeiro, vou lá para jogar, vou lá para aprender bastante, porque eu lembro que quando eu vim tinha aqui o Douglas Cordeiro, para mim também era uma referência, porque o tanto que ele jogava, atacava, um cara diferenciado, que jogou muito tempo aqui também. E eu vim para cá para poder começar uma nova história e você olhar para o lado, ter o William, ter o Wallace, Felipe, né, Leal como referência, para mim já era um outro nível, né? Então, eu aprendi muito, né, depois que eu cheguei aqui treinando, jogando. E o melhor de tudo é que ser recompensado com títulos, onde o Sada Cruzeiro teve um ano, acho que ganhou tudo, não lembro qual ano que foi, ganhou tudo e foi bem no iníciozinho, depois que eu cheguei, começamos a jogar e foi muito, muito especial mesmo. Sem dúvida, você é um dos grandes ídolos e ícones do Sada. Igual você falou, você já chega já ganhando o Mundial de Clubes, que um torneio super especial para a torcida, o brasileiro, muito difícil para ganhar o Mundial, porque times da Europa, verdadeiras seleções. Então, provavelmente, a torcida deve ter ficado bastante satisfeita com essa contratação. E aí, Isaac, com a chegada ao Estado do Cruzeiro, você começa a ser chamado constantemente para a seleção. Como é que você, as primeiras passagens, você falou ali, né, que foi a questão do Lucão, como que foi as primeiras chegadas na seleção? E também o Bernardinho, como é que você pode avaliar ele? É um cara diferenciado? Essa primeira passagem para mim foram de muita alegria, como é até hoje, felicidade de poder estar representando, estar vestindo a camisa da seleção brasileira. E tem um grande comandante, né, que era o Bernardinho, uma referência aí mundial, porque a pessoa, você falar de voleibol dentro do Brasil, até fora, Bernardinho, né, é um nome muito falado, uma referência. E eu aprendi muito, porque ele cobra muito, ele é explosivo, ele sabe tirar o máximo do atleta, e isso tudo foi bom para mim. Foi numa fase que eu estava precisando disso, né? Estava precisando, quanto mais treinar, ser cobrado, exigir mais de mim, e eu poder responder da melhor forma possível. Então, ele, né, sou muito feliz de ter acontecido essa convocação, ter a oportunidade de ter treinado com ele. Né? Acho que qualquer jogador, qualquer atleta, né, sonha, como eu sonhei, poder estar ao lado de Serginho, do Dante, do Murilo, Diba, e o Bernardinho também, né, um comandante ali na beira da quadra. Eu tinha isso como um sonho por ter visto jogos, ter visto ele ali à beira da quadra e poder ter realizado. E tô feliz demais por isso. Antes de, né, ele encerrar a carreira, eu encerrar, por ter tido essa oportunidade tão especial. Bacana, Isaac. Agora a gente já tem mais de 50 minutos de papo, caminhando para o fim da live aí. Queria que você falasse um pouco do panorama do vôlei brasileiro que vem preocupando tanto atletas quanto fãs do esporte, porque muitos times já vinham em crise antes mesmo da pandemia, dificuldade de pagar salários, gente que só recebe depois da Superliga e se receber, né, vem uma luta judicial toda para conseguir receber salários, porque a grande maioria dos times, infelizmente, não tem o investimento que o Sada tem, o Taubaté tem, e mesmo assim o Taubaté também atrasou salários. O Isaac, como é que você vê essa questão? É preocupante? A Superliga pode ficar um pouco prejudicada? É preocupante demais, né? Não só agora, mas já vem preocupando de anos. Acho que o voleibol aí vem respirando por aparelhos há algum tempo, vem, né, nessa dificuldade. E um país tão rico de matéria humana, de jogadores, em que tem aqui um celeiro de jogadores, a gente viver essa situação.
E agora, depois disso tudo, essa crise, o futuro é incerto, a gente não sabe o que está por vir pela frente. Ainda tem contas passadas, né, que acabam sendo cobradas no futuro, vão ser cobradas agora também, para aqueles times que tiveram pouco investimento, não honraram com seus jogadores, patrocínio, abandonaram no meio da competição. E vai ser muito difícil a gente poder ter esse retorno de equipes, ter um aumento de equipes, ter bastante jogadores aqui de nível, uma Superliga competitiva. Acho que são muitas coisas que acabam envolvendo. Mas que eu posso esperar e torcer, até mesmo sair um pouco do campo de comodismo, é ajudar, tentar ajudar da melhor forma para a gente poder resgatar aquela essência de uma liga competitiva, uma liga onde a gente tem vários jogadores atuando aqui no Brasil, que aconteceu muito, os jogadores estão saindo, né, por falta de times, locais onde jogar aqui no Brasil, estão acabando para fora. Então é preocupante bastante, bastante preocupante esse cenário, mas vamos torcer e fazer o possível que a gente puder contribuir, que eu puder contribuir, outros atletas também, para poder não deixar o voleibol nacional aí cair, mas sim elevar o nível. O Marlon Christian está perguntando aqui, Isaac, qual foi a sua maior dificuldade no vôlei profissional? A minha maior dificuldade, eu acho que quando eu iniciei a carreira mesmo, acho que família, acho que é uma coisa que pesa bastante, você ter a base, ter gente presente, ter aquele que você ama perto de você. E outra dificuldade que a qualquer atleta de alto nível acaba dando, são as dores diárias de treinamento. Isso tudo você tem que aprender a lidar, aprender a entender o que seu corpo necessita. Se é no momento de folga, de férias, você tem que se cuidar, porque depois você tem que voltar a treinar, tem que manter o seu corpo ativo. Acho que as dores mesmo, é aprender a conviver com isso. O mais importante é você não ter lesão, mas dor para um atleta sempre vai existir. Você já chegou a ter alguma lesão mais grave? Mas grave, não, fora torção de tornozelo, joelho, hum, tendão de ombro, canela, inflamação de canela. Algumas coisas já aconteceram comigo, dedo, coluna, algumas coisas já aconteceram, mas nada assim que me tirasse um longo período das quadras, que tivesse que fazer uma cirurgia. Isso tudo nunca aconteceu, espero que seja assim por muitos anos. Ah, tomara, com certeza, a gente torce para isso. A Maria Beatriz Brito está perguntando qual que você considera qual que é o seu melhor fundamento e o seu pior fundamento. Ixi, o meu melhor Apertou, fundamento. te apertou. Não, essa é fácil, viu? Essa é fácil de responder. Ó, O que eu gosto mais de fazer, com certeza, é atacar. Atacar onde eu tenho facilidade, onde eu gosto. Eu acho que tem muito a melhorar, muito mesmo. Uma coisa que eu me cobro muito é o bloqueio. Eu acho que fica um pouquinho abaixo dos outros fundamentos, mas que eu trabalho bastante. Não é por falta de treino, né? Que eu não consigo bloquear, tem aquela desenvoltura, mas é uma coisa que requer técnica, visão de jogo, muitas coisas ali, nervosismo, da forma como você está dentro de quadro, isso tudo influencia dentro da quadra, mas vamos buscando, sempre pensando para frente, né? Buscando o melhor cada vez mais. pois é, aqui 4 minutinhos de live. Agora eu queria falar de um assunto que não é tão relacionado ao vôlei, mas acaba impactando no esporte e toda a sociedade. Ontem a gente viu um movimento, né, o Blackout Tuesday, que muitas pessoas compartilharam também, estão tendo muitos protestos no mundo afora. Queria saber o que você pensa assim, do racismo no Brasil, como é que você vê essa questão, e também outra coisa que eu quero saber, se você já passou por algum tipo de preconceito no esporte ou teve alguma dificuldade relacionada a isso. Acho que o racismo já está presente há anos, apesar do movimento que teve ontem. Acho que se a gente parar para pensar, o movimento que a gente tem que fazer todos os dias, assim como
o bullying, outros todos os movimentos, né, que devem ser diariamente combatidos, mas foi um dia para ser lembrado. E eu, como negro, né, não tenho como não falar do racismo, coisas que acontecem, que a gente sabe que acontecem a todo momento, com diferentes, diferentes pessoas, diferentes classes também. Então, isso é uma coisa que tem que acabar, porque é ruim. Quem acaba perdendo, todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos, somos iguais. Então, por que o racismo, né? Então é muito triste você ver coisas assim acontecendo até hoje. E se a gente for parar para pensar, a gente não sabe até quando vão ser assim, né? Então a conscientização tem que ser constante. Acredito que é um trabalho longo, mas que vamos superar aí, vamos conseguir ver o racismo extinto da sociedade. Tomara, cara, essa esperança, assim, eu não posso falar pelo movimento e tal, que eu nunca senti isso, quem tá na pele que pode falar, mas eu também espero isso que você falou, né, que a gente consiga superar isso um dia. Os últimos 2 minutinhos da live, vamos falar das últimas duas perguntas. A Deise Aparecida te deu uma dica falando para você pegar umas dicas com Gustavo Hendricks para blog. É uma boa referência. Bom mesmo. Já assisti bastante vídeo dele no YouTube para ver o que ele faz. É um cara diferenciado. Acho que ele nasceu para bloquear, viu? Ele nasceu só para bloquear. Fenômeno, foi um fenômeno mesmo. Jogou demais. E vou pegar a dica assim, vou pegar essa dica dela e vou falar para mim ensinar mais um pouquinho. E aí, a última pergunta rapidinho. Você tem vontade de jogar no exterior? Tenho sim. Acho que o voleibol lá de fora, onde está o celeiro aí dos principais jogadores do mundo. E eu quero estar perto deles também. Acredito que vai ser uma experiência onde vai agregar muito para mim, onde eu vou elevar meu nível pessoal, não só como jogador, mas como pessoa também. Quando você vive com outras pessoas, nacionalidades, pensamentos, você cresce também. Então, eu tenho isso para mim que eu quero sim jogar lá fora. Ô, Isaac, um minutinho aqui, apesar do Instagram não estar mais avisando, a gente vai controlando o tempo aqui. Que antigamente eles colocavam uma cronômetro. Aí ontem, na live do Rock, na segunda, me cortaram no meio do negócio. Então, aqui os últimos 30 segundos, eu queria agradecer muito você por ter nos atendido. Foi muito atencioso, assim, gentil realmente de nos atender, de conversar. E sua visão sobre vôlei muito importante. Eu sempre gosto de falar isso com os atletas, entender a realidade de cada um, a superação, né? E agradecer mesmo, cara. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente e todo mundo que participou da live também. Nossa, eu que agradeço pelo convite e agradecer a todos que participaram, mandaram perguntas, interagiram. Foi muito bacana e qualquer coisa estou à disposição para a gente bater o papo. Bacana, Isaac. Tomara que surjam outras oportunidades aí para a gente falar do vôlei do futuro, se Deus quiser. Grande abraço. Abraço.